uma vitória do kirchnerismo é necessariamente uma derrota da Argentina. A gente fica falando, né, o Vini trouxe os números aqui, que a Cristina figura em 12 processos. Realmente, né, a gente tem que reconhecer que para padrões brasileiros isso não é grande coisa, né? 47 milhões de brasileiros e 82% dos presos votaram em Fernando Haddad, que é um político com mais de 30 processos nas costas por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e caixa 2. Tem até que pegar fôlego para conseguir falar a ficha corrida dele. Só que votar no Fernando Haddad é infinitamente menos grave que reeleger a Cristina Kirchner para um cargo majoritário. Até porque uma dessas acusações, como bem trouxe o Edgar, diz respeito a um crime contra a humanidade, né, que é o acobertamento do maior ato terrorista e antissemita da América Latina, o atentado à Associação Mutual Israelita Argentina, a AMIA, que matou 85 pessoas, certo? Então, assim, que eu saiba, o máximo que um Haddad da vida já fez foi aplaudir terroristas, e aqui eu me refiro a Marighella, a Dirceu, Dilma Rousseff, essas coisas. Daí a acobertar investigações sobre atos terroristas é um salto muito grande. E aqui a gente tem um outro paralelo interessante com o Brasil. De certa forma, para Cristina Kirchner era ou eleição ou cadeia, né? Como bem colocou o Vini, dos 12 processos, 6 têm pedido de prisão preventiva. E a prisão preventiva é aquele instituto muito utilizado pela força-tarefa da Operação Lava Jato, que se fundamenta em dois, vamos dizer assim, dois requisitos principais, né? Que é o fumus comissi delicti, ou seja, indícios, né, de materialidade, autoria do crime, e o periculum libertatis, que é o risco que esse acusado ele impõe à sociedade, à ordem econômica, à ordem social, por estar solto ou contra o processo em si. Então, basicamente assim, se a gente deixar essa pessoa solta, ela vai delinquir ou ela vai atrapalhar as investigações. E por que a Cristina Kirchner não está enjaulada, para usar um jargão ministerial? Porque a Argentina, assim como o Brasil, não é um país tão sério e garante foro privilegiado às suas autoridades públicas. Na Argentina, isso se dá da seguinte forma: por ser senadora, ela só pode ser detida com aval da maioria do Senado, que atualmente é dominado pelos seus correligionários, e só depois da decisão da Suprema Corte, que seria o equivalente ao STF lá na Argentina. Então, eu queria destacar só mais um dos processos contra a Cristina, que diz respeito aos cadernos da corrupção, né? Eles falam los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Ó, segundo a reportagem da Veja, abre aspas, trata-se da Lava Jato Argentina, que estourou graças as anotações de bordo de um chofer que levava e trazia malas de dinheiro repassadas por empresários beneficiados pelo governo Kirchner para as autoridades envolvidas no esquema. Presidente da Argentina entre 2007 e 2015, Cristina foi acusada de liderar essa associação ilícita. Mais de 170 funcionários do governo e empresários estavam envolvidos nessa teia de corrupção. Então esse é o naipe da chapa que foi eleita na Argentina. Um presidente que faz Lula livre e uma vice-presidente que por muito pouco ainda está livre. E só para extrapolar um pouquinho o comentário, vamos lembrar, pessoal, as crises políticas, as crises econômicas, muitas vezes elas derivam de crises morais. Um país que elege esse tipo de gente, claramente se desconectou daquela moralidade básica que deve orientar a gestão da coisa pública. Eleger corruptos, eleger defensores de corruptos é reflexo de uma sociedade doente. Já me antecipando também um pouquinho a pauta do segundo bloco, não dá para a gente ter chilique com o caso Queiroz e fazer campanha para um cara que tem 30 acusações criminais referentes à sua vida pública. É incoerente. Não adianta querer Queiroz preso e Lula livre. Isso é dissonância cognitiva clássica, né? Então, a incongruência entre o comportamento que se sabe correto e o comportamento que é efetivamente praticado. Então, retomando, a sociedade que é abdicada da sua moralidade, ela está fadada aí ao fracasso, e é exatamente isso que grande parte da população argentina fez ao colocar essa chapa no poder. É um retrocesso para a ética, é um retrocesso para a racionalidade na política, e o presidente Bolsonaro, ele avaliou acertadamente. Agora a Argentina colocou no poder quem colocou a Argentina no buraco lá atrás. Vamos para Brasília, eu vi Zé Maria Trindade. Zé tá com a gente já na conexão aqui. Zé, como é que vai ficar essa relação aí entre o Brasil e a Argentina? Tem aí, a minha maneira de ver também, já essa opção pela polarização que Alberto Fernandes faz ao mencionar Lula livre, quer dizer, ele aposta nesse clima polarizado na
da América, como bloco da América Latina também, que é uma estratégia que a gente vê, inclusive nesse governo do Jair Bolsonaro. E na esquerda que vai se formando em torno da possibilidade do Lula ainda encabeçar e representar essa liderança aí, mesmo com resistência nas forças de esquerda, para uma futura eleição, se assim ele vai ser autorizado a concorrer. Zé, como é que você analisa, qual o teu olhar para essa relação vindoura aí de Brasil e Argentina após a eleição, né, do Alberto Fernandes, que é um peronista, que tem na sua chapa a Cristina Kirchner, também alinhada ao pensamento progressista, ao pensamento de esquerda na América Latina. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, era previsível, né? É um momento de troca de guarda aqui na nossa América e esse ar de liberalismo que chegou no Brasil e outros países acabou empacando exatamente na Argentina. E a avaliação daqui de Brasília, isso era previsível e por isso mesmo os comentários foram antecipados, de que é a primeira vez que o presidente da República, o presidente do Brasil, em vez de mandar votos de congratulações ao presidente eleito da Argentina, lamenta e não vai cumprimentá-lo pela vitória. Antes isso era burocrático, mesmo que o presidente não gostasse da linha política que estava vencendo na Argentina, né? Isso aí é inclusive citado sobre o relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, se o Trump perder nos Estados Unidos, ou seja, uma relação ali política, pessoal, ideológica, acabando interferindo nas relações de dois países. Coloca, sim, em risco o Mercosul. Coloca em risco também esta relação do Mercosul com o mercado comum europeu. Isso não há dúvida. Então, dizem os líderes aqui de que o presidente Jair Bolsonaro apostou errado e perdeu. O Brasil também perdeu com essa eleição pela relação ali próxima com a Argentina e o mercado entre os dois países é um mercado fluente muito bom. Olha, a Argentina trocou de voto por deficiência do próprio presidente Maurício Macri, né? Ele não implantou as mudanças prometidas, ele não foi um liberal convicto e ficou no meio termo. Um governo de ruptura, quando fica no meio termo, perde sim, porque lá falou mais alto a situação do povo, a situação da economia. E ele acabou flertando com o populismo, fazendo liberações que todos sabem que na economia não deu certo em outras vezes, pode melhorar num determinado momento, mas lá na frente piora. Faltou ali a história do espanhol, Hernán Cortés, quando chegou nas terras mexicanas, ele mandou queimar os navios para impedir qualquer sonho, qualquer possibilidade dos seus soldados voltarem à Espanha. Então faltou isso, queimar os navios, e isso possibilitaria uma melhora para a economia da Argentina e Maurício Macri teria vencido. Então foi uma derrota também sim para o Brasil, que agora terá um vizinho incômodo. Vizinho é um ente que a gente gosta, é quase um parente, né? E nós temos agora um encosto ali. Ô Zé, você se antecipou, eu ia exatamente te jogar de volta a pergunta a respeito de si. Bom, por um lado, os neoliberais argentinos acreditam essa derrocada econômica ao peronismo aí de anos no poder. O povo enxergou que essa mudança não veio, como você mesmo bem colocou. E aí resolve pela mudança novamente e impõe uma derrota a Maurício Macri. Ô Zé, agora com relação à fala do presidente, né, que falou, vamos esperar, vamos ver quais vão ser as decisões a partir do choque de realidade, né, que o Alberto Fernandes vai ter ao tomar contato com o problema de fato econômico na Argentina, principalmente aí para ficar nessa área econômica, Zé. Agora, qual força o Brasil teria para puxar um movimento mesmo de expulsão, digamos que a coisa nas relações comerciais, enfim, econômicas entre Brasil e Argentina passem a degringolar a partir de agora, a partir do Alberto Fernandes no poder. Qual a força que o Brasil tem política de poder convencer os outros membros do Mercosul de colocar para fora a Argentina? Se olhar o quadro geopolítico atual na América do Sul, a tendência que se mostra é uma tendência ao progressismo, à esquerda que é ao poder. Você tem aí as manifestações do Chile acontecendo, você tem o Evo Morales e o Paraguai, enfim, a Argentina, todo mundo em Uruguai, a depender dessas eleições que tem aí por vir. Eu não sei se o Brasil vai ter essa condição, Zé, de puxar esse movimento. O que você pensa a respeito?
Olha, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente do Mercosul. Ele já antecipou ali sinais claros de que será visto com uma lupa este comportamento da Argentina. Se ele desobedecer, se a Argentina desobedecer regras, que existem regras, né, na assinatura do tratado, aí o presidente pode iniciar um levante ali até levar à expulsão. Olha, Edgar, fica muito complicado falar assim de política externa. Eu sou do tempo, a coisa mudou muito, eu sou do tempo de chegar no Palácio do Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, e encontrar uma nota duríssima do ministro das Relações Exteriores dizendo: estamos vendo com apreensão. Aí eu fiquei, mas só isso? Aí um colega que costumava seguir lá a política internacional falou: nossa, isso aí é duríssimo, estamos vendo com apreensão. Agora imagina hoje, o presidente já vai direto dizendo que pode expulsar a Argentina em caso de descumprimento de normas, ou seja, a política externa mudou e está mais clara, sem aqueles salamalecos de antes. Então agora é focar na área comercial, já que na política o abismo foi criado. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pela conversa. Bom trabalho para você. Qualquer coisa é só chamar, meu camarada. Abração. Muito bem, obrigado. Obrigado a todos.